Olá, de acordo com a Sociedade Brasileira de Otologia, de cada 1.000 crianças nascidas no Brasil, cerca de 3 a 5 já nasceram com uma deficiência auditiva. Estima-se que aproximadamente 5,8 milhões de brasileiros tenham algum grau de surdez. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje, em ambiente virtual, a doutora Ariane Gonçalves, que é audiologista e especialista em saúde auditiva, além de ser autora do livro Descomplicando a Perda Auditiva. Doutora, seja bem-vinda. Olá, Priscila, muito obrigada. E esse tema ele é muito importante, só faltou uma observação. Também tem uma informação da Organização Mundial de Saúde que em 2050 cerca de 1 bilhão de jovens e adultos vão ter perda auditiva por conta do uso indevido dos fones de ouvido e também por conta da exposição prolongada ao ruído. Doutora, aí o desafio é bem grande, né? Porque temos a questão das pessoas que já nascem com algum tipo de deficiência e aquelas que vão adquirir ao longo do tempo. Vamos começar a falar primeiro dos pequenininhos, né? Logo ali no nascimento já se faz o teste da orelhinha, né? Como se diz. Fala um pouco desse teste para a gente, o quanto ele é importante até para definir se a pessoa pode perder ao longo da vida a audição ou não. Existe o teste, que é o teste da orelhinha, é uma lei que é obrigado que toda criança, antes de sair da maternidade, realize esse teste. Nesse teste, a gente coloca uma sonda no ouvido da criança que vai emitindo alguns barulhos. E ali a gente consegue ver se a criança vai passar ou não no teste. Quando existe a reprovação do teste, a criança ela pode ter uma perda auditiva? Pode, mas também ainda pode ter algum resíduo do parto, algum líquido ali dentro do ouvido da criança. Então, a gente pede para realizar esse exame novamente com 15 a 30 dias após o nascimento. E aí nós vamos ver se a criança vai passar ou não. Caso a criança reprove, aí a gente encaminha para o médico otorrinolaringologista para poder fazer outros exames, exames complementares para ver se a criança realmente tem a perda auditiva ou não. Uhum. Doutora, e daí quando já é identificado ali, então, depois desse segundo exame, caso necessário, que a criança realmente não tem ali a audição, o que pode ser feito? Há como reverter essa situação ou realmente é preciso já tomar as outras medidas para uma comunicação? Uma vez que a gente perde a audição, infelizmente a gente não consegue recuperar, né? Então, se essa criança nasceu com perda auditiva, ela precisa iniciar todo o processo com o médico otorrino, iniciar o tratamento que pode ser utilizar os aparelhos auditivos, caso os aparelhos auditivos não sejam mais suficientes para o tipo e para o grau da perda auditiva dessa criança. A gente já encaminha para poder colocar o implante coclear, que aí já é um procedimento cirúrgico, que é o médico que vai fazer, existe todo um protocolo de avaliação. Uhum. Esses problemas eles podem acontecer também depois, né, com o passar dos anos, ainda quando a criança é pequena, já aparecer a perda de audição, pode ser alguma coisa gradativa? Pode sim. Tem crianças que eles nascem com a perda auditiva. O que geralmente acontece? A criança nasceu com a perda auditiva, não passou no teste da orelhinha e a mãe não levou para refazer o teste. Então, não, meu filho, é normal, aconteceu alguma coisa ali. E aí, a criança vai crescendo, né? E conforme ela vai crescendo, começa a observar. Geralmente, as primeiras pessoas que observam são os professores, né, na creche, na escola, porque a criança não consegue observar de onde está vindo o som. Então, a professora chama, não sabe, não ouviu o que a professora falou. Se a gente, o barulho da campainha também não consegue escutar, o barulho do telefone, a criança sempre vai se isolar mais, né? Então, isso vem acontecendo. E também tem casos de crianças que nasceram com audição normal, mas devido a infecções de ouvido recorrente, aparece a perda auditiva também. Uhum. Doutora, eu até queria que a senhora falasse um pouco mais para a gente sobre
esse perigo também de que as crianças às vezes têm aquelas recorrentes secreções, inclusive, saindo ali do ouvido ou sempre estão com dor de ouvido, alguma inflamação. Isso pode levar a perder a audição? Pode sim, que a infecção de ouvido não tratada pode trazer a perda auditiva, né? Então, sempre, gente, não usem medicações sem ser prescrita pelo médico otorrinolaringologista. Tem muitas mães que vão para o lado caseiro, né? Colocar o algodãozinho com óleo quente, outras formas que colocam dentro do ouvido, e isso não é o ideal. Acaba que ao invés de ajudar, pode estar prejudicando mais ainda a audição do seu filho. Então, se seu filho, você percebeu que ele está tendo secreção no ouvido, procure um médico otorrinolaringologista para ele poder prescrever o melhor tratamento e remédio para sua criança. Caso continue, é importante sempre que tem crianças que têm infecções recorrentes, que utilize os tampões. Existem tampões próprios para a criança que a gente coloca no ouvido para quando a criança for tomar banho, quando ela for entrar na piscina, evitar que deixe o ouvido muito úmido, porque isso acaba que pode trazer as infecções também. E, doutora, até a utilização constante de medicamento, a senhora já falou, né, de não se automedicar e também essas questões caseiras também devem ser evitadas, mas uma pessoa que usa o medicamento por muito tempo ou sempre está tomando antibiótico, ao invés de começar um tratamento mais ali assertivo, acaba sempre no paliativo, usando esse tipo de medicação. Pode também dar ou levar à perda da audição ou até outras doenças? Existem alguns medicamentos que podem trazer a perda auditiva por conta da ototoxicidade, né? Então, tudo isso é importante analisar junto com o médico otorrinolaringologista, para a gente avaliar e ver se aquele remédio foi a causa da perda auditiva ou não. No período da Covid, nós recebemos vários pacientes com perda auditiva por conta das medicações que eram passadas para o tratamento da perda da Covid. E aí, esses pacientes foram por conta de ototoxicidade. Mas existem várias formas, a gente precisa avaliar direitinho cada paciente e cada medicação também. Nesse caso específico que a senhora falou, dá para reverter a perda de audição ou também não? Quando perdeu, já perdeu mesmo? Exatamente. Uma vez que perdeu, já perdeu, a gente não consegue reverter. Aí é só iniciar o tratamento o quanto antes. Doutora, e como diferenciar também uma criança, porque às vezes ela está ali na frente da TV, está entretida ou brincando com alguma coisa e você chama, fala de novo e a criança não atende. Pode ser uma falta de atenção, mas pode ser também uma falta de audição. Como que a gente, né, como os pais conseguem diferenciar isso? Pode ser as duas coisas, né? Hoje a gente vive um mundo que as crianças estão muito na frente das telas, né? E acaba que isso também prejudica. Mas a questão de saber se está ouvindo ou não, o que que vocês podem fazer em casa? Chamou a criança não te respondeu, pegue a faca, bate numa taça, num copo próximo ao ouvido para ver se a criança vai localizar. Pegue instrumentos mesmo musicais, alguma coisa para fazer barulhos para ver se a criança vai reagir ou não. E é importantíssimo a gente ficar sempre em alerta, né? Sinal de alerta a questão da linguagem, porque se a criança ela está demorando a falar, pode ser um sinal que ela está com perda auditiva, porque ela não escuta o que as pessoas estão falando. Então, isso pode ser também um sinal de perda auditiva. Doutora, quando uma criança começa uma investigação de TDAH, por exemplo, né, um dos exames pedidos é da audiometria, né? Eles querem saber o processamento auditivo. Conta um pouco para a gente qual é essa relação entre o escutar, a atenção, o escrever. Existem alguns exames, né? O nosso exame padrão ouro é a audiometria. Então, a gente coloca a criança dentro da cabine, o adulto, e nós vamos emitir alguns apitos, apitos altos, médios, baixos e bem baixinhos.
A gente sempre orienta o paciente que toda vez que ouvir o apito, que ele vai apertar uma pera. No caso das crianças, a pera seria um botãozinho que fica dentro da cabine. E no caso das crianças, a gente faz com uma audiometria condicionada. Tem outra pessoa do lado que vai ajudando a criança para ver se ela está ouvindo ou não. E aí, por ali, a gente consegue ver qual que é o tipo e o grau da perda auditiva da criança. Então, da criança e do adulto também, né? Então, essa é a primeira fase. Depois, no caso do processamento auditivo, é feito um exame, que é o PAC, que é justamente que é feito em algumas sessões, que é justamente para a gente ver como que está o processamento dessa criança. E aí depois é passado para o médico também, para uma avaliação com o médico, para ele ver o que que a gente pode fazer com essa criança. Geralmente as crianças vão para fonoterapia, vão realizar sessões de fonoterapia por um determinado tempo para essa criança aprender a se concentrar, aprender a ouvir melhor. Então, isso tanto o adulto quanto na criança também. Doutora, agora vamos já para os adolescentes, né? Até as crianças também já estão um pouco com essa prática de colocar ali o fone de ouvido e muitas vezes bem alto. Às vezes a gente está até, de repente, no metrô, escuta, consegue escutar o que a pessoa está escutando, ou seja, está muito alto ali. Quais os problemas que isso gera ao longo do tempo? Então, infelizmente, os jovens, as crianças estão ficando muito tempo no videogame, muito tempo com o fone de ouvido e o fone de ouvido de forma errada e sempre no volume muito alto. E isso prejudica a nossa audição. A Organização Mundial de Saúde, como eu falei, eles lançaram um estudo falando que até 2050 cerca de 1 bilhão de jovens, então isso inclui as nossas crianças, os adolescentes e os adultos vão ter perda auditiva por conta disso, né? Então, ficar muito tempo com o fone de ouvido, ficar 8 horas, 6 horas com o fone de ouvido, isso traz prejuízos para a nossa audição. Então, o volume ideal, qual que é? O volume ideal é aquele que a pessoa que está ao seu lado não escuta o que você está ouvindo. Infelizmente, isso não acontece. A gente entra no elevador, a gente está escutando várias músicas ao mesmo tempo, porque tá todo mundo com fone de ouvido e todo mundo ouvindo uma música diferente. Então, esse som, esse volume, ele não é o apropriado. Outra coisa, os fones de ouvido intra-auriculares, que são aqueles que colocam lá dentro do ouvido. Esses prejudicam muito mais a nossa audição, porque fica próximo à membrana timpânica. Então, isso traz prejuízos para a nossa audição. O ideal é aquele que é estilo abafador, que você utilize 1 hora, dá um descanso auditivo, fica aí umas 2 horas sem utilizar, coloca de novo e sempre num volume controlado. A senhora até no começo do programa trouxe aí o alerta que tem um número muito grande, né, de pessoas que já estão perdendo a audição e outras que têm já uma estatística que vão perder por conta do uso errado, né, dos fones de ouvido. Exatamente. E ainda as pessoas acham que, eu vou utilizar o fone de ouvido porque aparelho auditivo eu vou usar lá na frente porque eu vou ser, estarei já idoso, idosa, e eu vou ter que usar aparelho auditivo. Mas não. Hoje a gente recebe no consultório desde os nossos bebezinhos que acabaram de nascer, recém-nascidos, até um senhorzinho de 100, 104 anos a gente recebe para colocar aparelho auditivo. Então, existe um mito que aparelho auditivo é para idoso e não é mais. Isso, o aparelho auditivo está pegando em todas as faixas etárias, porque as pessoas não estão cuidando, não estão preservando da saúde auditiva. Doutora, como faz a higienização dos ouvidos? Porque muita gente acaba usando as hastes flexíveis, tem médicos que dizem que pode, outros falam que não. Tem a questão também de não secar direito o ouvido e daí o fone de ouvido, inclusive, se não for limpo, também pode ter bactérias. Pode, pode. Quando você coloca o fone de ouvido intra-auricular, ele está lá dentro do seu ouvido, então ali vai entrar a cera. Você tirou do seu ouvido e guardou, ali vai ficar cheio de bactérias, né? Então as bactérias vão indo para ali. Você fica colocando, pode trazer também as infecções.
Mas referente à forma de limpar. A gente sempre diz o seguinte, a gente sempre brinca, né? O cotonete, ele não foi feito para limpar o ouvido, ele foi feito para empurrar a cera, né? Então, toda vez que você utiliza o cotonete, ao invés de você tirar a cera de dentro do seu ouvido, você está empurrando mais ainda a cera. E aí ela vai criando uma bolinha que a gente chama de rolha de cera. Vai chegar uma hora que você vai perceber que a sua audição desse lado está baixa. Quando vai no médico, o médico vai lá e tira essa cera. Aí você volta a ouvir novamente, né? A forma correta de limpar. Toda vez que você estiver tomando banho, ao invés de você colocar o cotonete, você mesmo limpa o seu ouvido com a pontinha do seu dedo. E você vai conseguir tirar o excesso da cera. Lembrando que a cera ela é proteção para o nosso ouvido, né? Então, a gente não pode tirar totalmente ela. Todo mundo vai ter um pouquinho de cera dentro do ouvido. Então, depois que tomou banho, vem e seca lá dentro, e aí você vai estar tirando o excesso da cera. Já o cotonete não, o cotonete você não limpa, você só vai empurrando, empurrando. Ele vai sair sujo? Vai, mas você vai continuar empurrando a cera lá para dentro do seu ouvido. Doutora, a gente vê que tem alguns profissionais que fazem esse tipo de limpeza. O ideal é que vá sempre ao médico para que isso aconteça, até para que tenha uma análise, ou também esses outros profissionais são treinados para isso? O correto sempre é o médico otorrinolaringologista que pode fazer essa limpeza. Infelizmente, a gente vê aí que alguns farmacêuticos, algumas pessoas de dentro da farmácia fazem lavagem, mas não é o indicado. O indicado é sempre o médico otorrinolaringologista. Doutora, em relação ao som alto, a essa exposição, quando a senhora explicou bem em relação ao fone de ouvido, que está lá dentro, né? E daí ele está alto, enfim, mas e as pessoas que trabalham onde tem uma poluição sonora muito grande? Como que fica essa exposição e como se cuidar para não ter problemas auditivos? Então vamos lá. Quando a gente fala de pessoas que trabalham em ambientes ruidosos, como por exemplo, construção civil, aeroporto, então essas pessoas sempre recebem o quê? Recebem os EPIs. Só que muitas das vezes, quando o avião está pousando, a gente vê lá o pessoal ali embaixo sem os EPIs, né? Eles não utilizam, e isso é errado. Se você recebeu o seu EPI, você tem que utilizar o seu EPI porque ali você está protegendo o seu ouvido, né? E a mesma coisa na construção civil, sempre utilizar os EPIs. Ah, mas eu trabalho em um ambiente que tem barulho, que é dentro de um consultório. O que que eu posso fazer? Utilize os tampões. Os tampões de ouvido, ele vai reduzir essa poluição sonora e vai preservar a sua audição. Então, se alguém quiser falar com você, ó, quando precisar falar comigo, me chama, né? Me cutuca, manda uma mensagem, alguma coisa que eu tô com os meus tampões. E o tampão, ele ajuda muito, ele abafa e aí ajuda a preservar a audição. Doutora, agora, mito ou verdade? Quem fala alto normalmente tem um problema de audição? É mito. Existe, eu vou falar por mim. Sempre gosto de dar esse exemplo. Quando eu era criança, meus pais me levaram no médico, no otorrino, e me levaram para fazer exame de audiometria, porque eu sempre falei muito alto. Eles achavam que eu tinha perda auditiva. E não é bem assim, tá? Pode ser que tenha perda auditiva? Pode ser que tenha perda auditiva, mas pode ser algo até da própria família, né? Sempre brincam que existem famílias muito barulhentas. Todo mundo fala gritando, fala alto. Então, pode ser algo da família, ou não, ou pode ser a perda auditiva. Por isso que é importante sempre realizar o exame de audiometria anualmente. Doutora, e até o exame ele é indicado só para quem já tem algum sinal, tem alguma dúvida ou não? É interessante sempre procurar esse especialista, independente de ter algum sintoma ou não. Independente se você tem algum sintoma ou não de perda auditiva, você precisa realizar um check-up auditivo. Eu sempre dou o exemplo, vamos dizer agora que a gente está no Outubro Rosa, né? As mulheres. É o mês que as mulheres mais vão ao ginecologista,
vão ao médico para pedir um check-up, para ver como é que está o seu corpo, né? A mesma coisa são os nossos ouvidos. Nós precisamos realizar o exame de audiometria anualmente, independente se você tem perda auditiva ou não, é bom realizar o exame de audiometria. Doutora, um zumbido pode ser sinal ali de uma perda auditiva ou algum problema na audição? O zumbido, ele é um tema muito interessante, porque o zumbido, ele é uma causa, né? Ele quer dizer que não é uma causa, ele é um sintoma que existe algo de errado dentro do nosso organismo. Então, o nosso organismo está em funcionamento o tempo inteiro. Se esse zumbido apareceu, pode ser que tem alguma pecinha dentro do nosso corpo que está quebrada. E uma delas pode ser a perda auditiva. Muitas pessoas, elas sentem o zumbido quando chegam em casa, por exemplo, foram para uma festa. Então, lá na festa tinha muito barulho. Você saiu da festa, começa zzz dentro do seu ouvido. Aquilo pode ser permanente? Pode ser permanente, mas pode ser temporário. Pode ser por conta daquele período que você estava ali no ruído. Mas pode ser porque a sua diabetes não está controlada, porque você está com problema hormonal, porque você está com colesterol alto. Existem N causas para o zumbido e uma delas é a perda de audição. Doutora, já vamos conversar um pouquinho sobre a questão da idade, né? Qual é a terceira idade ali chegando, a pessoa ficando mais velha? Como a senhora disse, tem gente que fala, mas o final da vida ali eu vou perder a audição mesmo. Isso não é uma regra, né? As pessoas não vão, o processamento mesmo, né, da audição começa a falhar com a idade. O que acontece no organismo quando a pessoa envelhece? Aí começa a aparecer várias coisas, né? E uma delas pode ser a perda auditiva. Existe uma patologia que se chama presbiacusia, que é justamente isso, que é a perda auditiva no idoso, né? Então, a maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles têm presbiacusia, que eles não tinham perda auditiva antes, que agora, por conta da idade, eles estão tendo a perda auditiva. Pode ser por conta dos medicamentos que eles tomaram, que eles tomam. Pode ser por N causas, né? Mas pode sim ocorrer a presbiacusia em quase todos os idosos. É muito difícil você encontrar um idoso hoje que não tenha perda auditiva. Aí eu queria que a senhora falasse um pouco da questão dos aparelhos, né, o quanto eles são importantes também nessa fase. Outro dia eu gravei um programa que nós falávamos até sobre a demência ligada à pessoa que perde a audição, né? Ela acaba perdendo meio que o contato com o mundo, se ela não coloca ali um aparelho para escutar bem e se comunicar com as pessoas. É isso mesmo? Isso. Vem sendo feitos vários estudos referentes à perda auditiva e à demência, né? Que a perda auditiva pode causar a demência. O que que acontece? A perda auditiva, quando ela não é tratada, é como se o nosso cérebro ele parasse de receber informações. Então, ele não está mais ouvindo direito. E é isso, o nosso cérebro vai ficando preguiçoso. Por isso que eu sempre digo, se você foi diagnosticado com perda auditiva, independente da criança, do adolescente, do adulto ou até mesmo do idoso, é importante realizar o tratamento correto quanto antes. Então, uma das formas de tratamento é a questão do uso dos aparelhos auditivos. Os aparelhos auditivos hoje existem várias tecnologias, né? Então a gente coloca o aparelho auditivo na pessoa, sempre de acordo com o exame de audiometria. Isso é muito importante ressaltar, porque infelizmente na internet vendem amplificadores auditivos que não são aparelhos auditivos e vem prejudicando a audição das pessoas que utilizam esses amplificadores. Os aparelhos, eles são feitos de acordo com o seu exame. Então, aqui no consultório, a gente vai programar, vai colocar situações que você vai, a gente deixa num volume confortável que você consiga ouvir e entender as pessoas como se a sua audição fosse normal, né? Então, a gente faz vários testes com os pacientes, falando da recepção, vai falando de vários locais para ver se a pessoa está ouvindo mesmo. E quando a gente coloca o aparelho auditivo, aí sim, o idoso, a pessoa, ela percebe que
realmente ela estava sem ouvir. Que aí começa a ouvir a televisão num volume melhor. Aqui nós já pegamos casais que estavam próximos, assim, perto de se separarem, quando um colocou o aparelho auditivo, mudou a qualidade de vida dos dois. A pessoa volta a frequentar os ambientes, né? Quais são os ambientes? A reunião familiar, a um almoço, a ir num restaurante, voltar a ir à igreja, que muitas vezes eles param de ir à igreja, não querem ficar próximo dos familiares, não querem ter convívio com a esposa ou com o esposo. Então, tudo isso, o aparelho auditivo ele traz qualidade de vida. Volta a fazer uma caminhada no parque para ouvir o som dos passarinhos. E o tratamento ele é importantíssimo. Doutora, e quais os tipos de aparelhos que nós temos hoje? Porque antes a gente via sempre aquele mais comum, né, que ficava até aparente. Dava para saber que aquela pessoa usava um tipo de aparelho. Hoje em dia parece que tem uns até meio que transparentes, assim, a gente não consegue perceber só se prestar muita atenção. Existem vários tipos de aparelhos auditivos. Existem os aparelhos auditivos que eles são intra-auriculares, que as pessoas pensam até que é um ponto que o jornalista usa, alguma coisa assim. Mas não, é um aparelho auditivo mesmo. Ele é indicado para alguns tipos de perda auditiva, tipo e grau de perda auditiva. Nós temos uns que eles são mais ou menos assim, e aí vai aumentando o tamanho de acordo com o tipo e o grau da perda auditiva. Aqueles aparelhos grandes, não são todo mundo, não é todo mundo que vai utilizar aquele aparelho auditivo. Ele é para um público diferente, que tem um tipo e um grau de perda auditiva diferente. Os pequenininhos, a gente consegue utilizar em perdas, em certas perdas auditivas. Os maiores que fica aqui atrás, um que fica aqui atrás que é pequeno, ele também vai depender do tipo e do grau da perda auditiva. Já os procedimentos cirúrgicos, né, que aí é o uso do implante coclear, é para um público específico. Aí tem a prótese auditiva osteoancorada, que também é para outro público específico. Então, tudo vai depender do tipo e do grau da perda auditiva do paciente. E hoje uma coisa muito legal é que a maioria dos aparelhos auditivos, eles têm o IP68, que ele é um aparelho que é resistente à água e à poeira. Ele não é à prova d'água, porque não existe aparelho auditivo à prova d'água. Existe aparelho auditivo resistente à água, que uma vez que você mergulhar por 30 minutos até 1 metro de profundidade, o seu aparelho auditivo não vai estragar. Então é algo bem bacana para todo mundo, né? Tô na rua, começou a chover. Você pode continuar com o seu aparelho. Chegou em casa, você tem que tomar os cuidados necessários que a fonoaudióloga vai passar. E, doutora, vamos falar um pouquinho do seu livro, Descomplicando a Perda Auditiva. O que que ele fala? Para quem que é? Para que público é? Esse livro eu tive o prazer de escrever na pandemia junto com alguns grandes nomes, né? Eu como fonoaudióloga e alguns grandes nomes na área dos otorrinolaringologistas. Então, como o Dr. Faiz Barramadi Júnior, o Dr. Rogério Ramos Schmidt. Ali no livro a gente aborda alguns temas, a gente quer descomplicar a vida do paciente, da família. Então, ali a gente fala desde o início do que é a perda auditiva, as formas de tratamento, os cuidados que a gente deve ter com a perda auditiva. É uma leitura super clara e simples que todo mundo que lê vai conseguir entender sobre a perda auditiva. Também falamos sobre o zumbido. Nesse livro também tem um advogado que ele é surdo e ele escreveu os principais direitos dos deficientes auditivos, o que os deficientes auditivos podem ter de direito. Então, é um livro bem bacana para toda a população ler. E, doutora, até para a gente terminar, a senhora falou sobre a questão dos direitos. Aqui na LESP, nós temos várias leis e projetos de lei que falam sobre a questão da pessoa que tem algum problema na questão auditiva. Então, por exemplo, um deles em tramitação é que a exigência até de uma pessoa que tenha comunicação em Libras no poupa-tempo, né, para um atendimento à população. O que a senhora acha disso? Né, das políticas públicas que existem e as que ainda precisam ser elaboradas para atender pacientes que a senhora recebe todo dia. Então, Priscila, esse tema ele é até um pouquinho polêmico, né? Porque a gente tem que levar em consideração uma coisa também. Nem todo deficiente auditivo ele é usuário da Libras.
né? Então, tem paciente que ele gosta e ele sabe a Libras, mas tem paciente que eles não sabem, não gostam da Libras. Então, assim, eu acho que no âmbito de trabalho, todo mundo deveria ter, ou pelo menos uma pessoa que fosse intérprete de Libras. Por exemplo, aqui no consultório eu sou intérprete de Libras, então se aparece um deficiente auditivo que não tem a comunicação oral, eu vou ali para poder auxiliar e atender esse paciente, né? Mas a gente é importante ter sim, mas nem todo deficiente auditivo gosta de ser chamado de surdo e gosta das Libras. Uhum. Então, as políticas públicas, elas precisam também contemplar esses, né? Então, é preciso olhar ponto a ponto, né? Precisa olhar de forma geral, né, do deficiente auditivo. Olha, o deficiente auditivo que tem a comunicação oral, o que que a gente pode fazer por eles? A gente, tudo bem, vamos fazer algo. Ah, comunicação para quem não tem a oralidade. O que que a gente pode fazer por eles? Porque muitas das vezes a gente esquece de um e trabalha muito o outro. A gente tem que trabalhar de uma forma de comunidade mesmo, né? Todo mundo pensando nos deficientes auditivos de forma geral, que possa ajudar os dois grupos. Tá ótimo, eu quero agradecer a participação hoje aqui com a gente da doutora Ariane Gonçalves, audiologista e especialista em saúde auditiva, também autora do livro Descomplicando a Perda Auditiva. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, Priscila. Obrigada. O Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.